Olá, meu caro aluno. É com imenso prazer que eu me apresento a você. Eu sou o professor Varley e eu vou trabalhar com você a Física B e a Física C. Seja bem-vindo ao curso Aprenda Bem. Na aula número 1, eu vou apresentar para você a refração da luz. Vou apresentar para você algo que é muito importante no estudo da óptica. Moçada, a refração da luz. A luz é uma onda que está viajando. Moçada, e essa energia que está viajando, ela interage com a matéria. E quando ela interage com a matéria, ela pode sofrer três fenômenos. Ela pode bater e voltar, ela pode bater e entrar, ela pode bater e acabar ali. Quando ela bate e volta, nós chamamos esse fenômeno de reflexão. Quando ela bate e acaba ali, nós chamamos esse fenômeno de absorção. E quando ela bate e entra, nós chamamos de refração. Então, assim, de um modo bem simples, moçada, a refração da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz muda de meio. Ela bate e entra. Por exemplo, está no ar, entra na água. Está no ar, entra no vidro. Está no vidro, vai para a água. Todos esses casos representam uma refração. O que é que ocorre? Ocorre uma alteração na velocidade, mas a frequência se mantém constante. De modo que eu coloquei assim para você, ó. A refração, a luz muda de meio, altera a velocidade sem alterar a frequência. Certamente você já viu esta equação, a equação da velocidade de propagação da onda. A velocidade, ela depende do produto do comprimento de onda e da frequência dessa onda. Olha só que importante, moçada, se você não altera a frequência, mas a velocidade altera, a velocidade ela é alterada, então o comprimento de onda também é alterado. Quando aumenta o comprimento de onda, aumenta a velocidade. Quando diminui o comprimento de onda, diminui a velocidade. Beleza? Um detalhe importante, aqui eu vou representar para você a refração. A luz está vindo do meio A, está entrando no meio B. Está alterando a velocidade sem mexer na frequência. Esse dado é muito importante para você, estudante. Olha só, a onda ela sai com uma certa frequência, que é o número de oscilações que ocorre por um certo intervalo de tempo. A onda, então, com essa frequência, depois que ela sai da fonte, ninguém consegue mexer mais nessa frequência. De modo que, para alterar a frequência de uma onda, só se você mexer na fonte, beleza? Eu estou emitindo som. As minhas cordas vocais formam a fonte. Depois que a onda saiu da minha boca, pessoal, ninguém consegue mais alterar a frequência. Para alterar a frequência, é só se mexer na fonte. Se você compreendeu isso, eu agora vou te mostrar algo que é bem importante. Pessoal, eu vou representar aqui mais um caso de refração que é bem importante para você. Inclusive, algumas aulas por aí, elas falam que a refração é caracterizada pela alteração, pelo desvio no raio de luz. Tome cuidado, não é bem assim. Se eu mandar um raio de luz de cima para baixo a 90 graus, ele não desvia e mesmo assim ele sofre refração. Então, a refração, a sua característica é alteração na velocidade. Beleza? Se você compreendeu isso, agora eu vou mostrar para os senhores o nosso índice de refração. O índice de refração, o que é o índice de refração? É uma grandeza que representa a resistência à passagem da luz. Por exemplo, a luz viaja no ar, na água. A água se opõe mais à passagem da luz, de modo que a velocidade da luz no ar é 300 mil km por segundo e na água é 200 mil, porque a água tem um índice de refração maior, ou seja, tem uma resistência maior à passagem da luz. Como é que eu calculo essa resistência? Eu trago aqui uma equação bem simples, pessoal. Você pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz no meio, esse vai te dar o índice de refração. Lembrando que este C, moçada, representa a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, é o limite da velocidade cósmica. Tem um valor 3 vezes 10 na oitava metros por segundo.
E o V é a velocidade da luz no meio. Então, quer saber o índice de refração, por exemplo, da água? Pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz na água e você vai ter o índice de refração, o N. Beleza? Você compreendeu isso? Eu vou adiante, eu vou mostrar para você agora as leis da refração, moçada. São duas leis. A primeira lei é uma lei bem simples. A primeira lei é uma lei bem simples. Eu vou representar aqui para que você entenda. Olha só, a primeira lei, eu tenho aqui uma superfície qualquer. Olha só, essa superfície ela separa dois meios. Aqui embaixo eu tenho a água, lá em cima eu tenho o ar. Pessoal, então vem um raio de luz, vem, bate, bateu. Pessoal, este raio de luz que chega, eu vou chamar de RI, é o raio de luz incidente. Mas eu estou preocupado para onde esse raio de luz vai. Pessoal, para eu saber para onde ele vai, eu preciso de uma linha de referência. Essa linha é uma reta que nós chamamos de reta normal. É uma reta que sempre vai formar 90 graus com a superfície. Essa reta é a reta normal. Pessoal, e esse raio de luz, depois que ele sai do ar e entra na água, ele vai sofrer um desvio. Ele vai se aproximar um pouquinho da normal. Por quê? Pessoal, a água trava mais a velocidade desse raio de luz e ele se aproxima um pouco da normal. Galera, a primeira lei diz o seguinte, ó. Quero olhar bem para vocês. É bem tranquilo essa primeira lei. É o raio de luz incidente, a reta normal, e o raio de luz refratado, esse raio de luz refratado aqui, ó, eu vou chamar de RR, que é o raio de luz refratado. A primeira lei diz que este raio e a normal, eles estão alinhados. O fato desses raios, o raio incidente, do raio refratado e da normal estarem alinhados, pessoal, eles formam um plano. Então, tecnicamente, o raio incidente, o raio refratado e a normal, eles estão no mesmo plano. Pessoal, estar no mesmo plano é estar alinhados, tá? Não esqueça disso. Se eu pudesse retirar esses caras aqui, ó, eles estariam alinhados, formando um plano, sacou? Beleza? Essa é a primeira lei. A segunda lei, meu querido, agora eu vou te mostrar, a segunda lei, ela é bem bacana de ser estudado. É a famosa lei de Snell. O Snell, ele chegou numa conclusão que é fantástica. É uma questão, pessoal, muito perigosa de aparecer no seu vestibular, porque é um conceito bem bacana de ser estudado. A lei de Snell vê o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, olha, eu tenho o raio incidente, eu tenho o raio refratado. O raio incidente, se eu puxar aqui uma linha, eu tenho aqui em cima um triângulo retângulo. Aqui embaixo, se eu puxar uma linha, eu tenho também um triângulo retângulo. O Snell, ele viu o seguinte, aqui em cima eu tenho o meio incidente. Se eu tenho o meio incidente, então eu tenho o índice de refração do meio incidente, o NI. Pessoal, aqui embaixo eu tenho o meio refratado. Se eu tenho o meio refratado, então eu tenho o índice de refração do meio refratado. Vou chamar de NR. O Snell, ele fez, pessoal, uma semelhança de triângulos e ele viu o seguinte, que vale, ele chegou nessa relação, que é uma relação que vale, pessoal, sempre quando você tiver uma refração. Você pega o índice de refração do meio incidente, multiplica pelo seno do ângulo incidente, dá a mesma coisa que pegar o índice de refração do meio refratado e multiplicar pelo seno do ângulo de refração. Essa equação, moçada, ela é muito importante, mas muito importante para os senhores. Tanto é que eu vou falar assim para você, ó. A lei de Snell, segunda lei da refração. NI seno I é igual NR seno R. NI seno I é igual NR seno R. Pessoal, não esqueça dessa equação. É a segunda lei da refração. Beleza? Se você compreendeu isso, agora nós vamos para a segunda parte. Pessoal, olha que interessante. A física, ela é chique também. Como assim?
Quando você tem, por exemplo, um substrato com N muito grande, fica feio você falar, olha, o N, o índice de refração desse meio é muito grande. Você não vai falar assim, você vai falar, olha, esse substrato ele é bem refringente. O que é bem refringente? Pessoal, bem refringente, você está usando o termo refringência para se referir ao N, tá? Então, a refringência, que é um termo muito usado na refração, é um termo só usado para fazer referência ao índice de refração N, beleza? De modo que, quando um meio tem um N grande, nós falamos que esse meio é bem refringente. Quando o meio tem um N pequeno, nós falamos que esse meio tem baixa refringência. Beleza? Aplicação disso. A aplicação disso, moçada, é aqui, ó. É muito importante isso. Você tem lá dois meios. Um meio menos refringente, um meio mais refringente. Um raio de luz está vindo do menos para o mais. Pessoal, quer dizer que aqui, ó, quanto maior o N, menor é a velocidade. Você viu agora há pouco que o N é a resistência à passagem da luz. Quem tem um N grande é porque a velocidade é baixa. É porque a velocidade é baixa nesse meio. Então, a luz está vindo bem rápido aqui em cima. Quando ela entra nesse meio, ela é travada. Esse travamento faz com que ela se aproxime da normal. Professor, como assim? Ó? Desse jeito, olha só. Tá vindo um raio de luz lá, rápido, e agora ela entra num meio com N grande, num meio onde a refringência é alta, e aí ela reduz a velocidade. Moçada, um detalhe importante, ela reduz a velocidade porque ela reduziu o lambda. Ó, isso aqui é lambda. Aqui eu tenho um lambda grande e quando você diminui o lambda, diminuiu a velocidade porque a frequência se mantém constante. Beleza? Pessoal, se você compreendeu isso, eu agora vou para o outro exemplo. Galera, agora o inverso, tá? Agora o inverso. Agora o raio de luz está vindo de um N grande, deixa eu só limpar aqui. Agora o raio de luz está vindo de um N grande para um N pequeno, tá? Tá vindo lá, por exemplo, da água para o ar. O raio de luz, pessoal, ele vem travado na água e quando ele chega no ar, ele tem uma certa liberdade, ele aumenta a velocidade. Como consequência, ele se afasta da normal. Ele se afasta da normal porque aumentou a velocidade. Professor, como assim? Ó? Ele vem assim, desse jeito. Deste jeito. Ele vem deste modelo aqui. Ó. Ele vem, pessoal, travado na água, né? Tem uma refringência alta. E agora, quando ele entra no ar, pessoal, ele ganha velocidade. Porque o ar é menos refringente. É menos refringente. Então, assim, como é que eu posso fazer um resumo de toda essa parte? Quando o raio de luz vem do meio menos para o meio mais, pessoal, ele se aproxima da normal, reduzindo a velocidade. Agora, quando ele vem do mais para o menos, ele se afasta da normal, aumentando a velocidade. Não esqueça disso. É este caso aqui. Galera, se você compreendeu isso, ó, eu vou fazer um desenho aqui bem simples. Como é que isso pode aparecer no teu vestibular? Pode aparecer assim, ó. Pode aparecer assim, tem lá um meio qualquer, vem um raio de luz e ele desvia. Pessoal, aumentou a velocidade porque se afastou da normal. E o inverso é verdadeiro também. Quando se aproxima, ele reduziu a velocidade, por isso que se aproximou da normal. Beleza? Agora nós vamos para outra parte, uma parte bem importante. Moçada, eu vou falar para você da reflexão interna total. Você deve se perguntar assim, nossa professor, mas não era refração, agora virou a reflexão? Tome cuidado. Galera, funciona assim. Tem um caso específico dentro da refração que pode se tornar uma reflexão. Como é que funciona? Eu tenho aqui dois meios, ar e água. Eu mando um raio de luz. Esse raio de luz está aqui, ó, tá na interface água-ar. Claro, ele vai se afastar da normal, porque ele está vindo do meio mais para o menos. Ele se afasta da normal. Imagine você, eu pego esse raio de luz, abro um pouco mais. Quando eu abro ele um pouco mais, aqui em cima ele vai se afastar mais. Agora imagine você, eu abro ainda mais. Quando eu abrir, né, eu vou abrindo, quanto mais eu afasto aqui embaixo, mais ele afasta em cima. Eu abri de tal modo que agora o raio de luz está saindo a 90 graus
com a superfície. Ele está tangenciando a superfície. Quando isso quando isso ocorre, eu estou numa situação de ângulo limite. Pessoal, este ângulo aqui é um ângulo muito especial chamado de ângulo limite. Por que ângulo limite? Porque a partir dessa situação, se eu pegar meu raio de luz e abrir, pessoal, um fio de cabelo a mais, esse raio de luz, ao invés de refratar, mudar de meio, ele vai refletir para cá, ó, ele vai refletir. Por isso, reflexão interna total. O que é que você precisa saber disso? Tem uma fórmula? Claro que tem. A fórmula é o seguinte, olha só, pessoal, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Este ângulo de 90 graus é meu ângulo R, é meu ângulo, pessoal, R, o ângulo de refração. O ângulo L é meu ângulo incidente, uma vez que o raio de luz está vindo do meio de baixo para o meio de cima. Esse meio embaixo é o meio incidente, tá? Então aqui eu tenho meu NI, lá em cima eu tenho meu NR. Como é que fica a lei de Snell? Moçada, a lei de Snell fica assim, ó. A lei de Snell, ela fica desse modo aqui, deste modelo. Lembra que a lei de Snell era assim? NI seno I igual NR seno R? Vai lá. NI seno I. O nosso I é o ângulo limite. Igual NR. Pessoal, seno de R. Seno de 90, não pode esquecer. Seno de 90 graus é igual a 1. Por isso que aqui não aparece o seno. Por quê, moçada? O 1 está aqui. 1 vezes NR, não precisa aparecer, né? Não precisa aparecer o seno. Se você compreendeu isso, agora eu vou falar dessa parte de baixo que você não pode esquecer. Meu caro aluno, a reflexão interna total só ocorre, só ocorre quando o raio de luz vem do meio mais refringente para o meio menos refringente. Por exemplo, da água para o ar, do vidro para o ar, do meio mais para o meio menos e nunca o inverso, porque o raio de luz tem que se afastar da normal. Beleza? Uma aplicação disso, meu caro aluno, são os cabos de fibra óptica. Isso pode, pessoal, todo exercício de física ele mostra essa aplicação. Os cabos de fibra óptica. As informações elas viajam por dentro dos cabos de fibra óptica por reflexão interna total. Olha só, assim ó, o raio de luz ele vai batendo e ele não consegue sair devido à reflexão interna total. Se você compreendeu isso, eu fecho a nossa primeira aula e eu desejo a você todo sucesso. Lembrando que nós estamos juntos. Faça exercícios e lembre-se, formamos um time. E um time quando um ganha, né? Todos ganham. Um forte abraço e até a próxima aula.